Sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate na Veia, aqui terminando então a quinta rodada do Brasileirão. Prometi antes que a gente ia trazer o resultado dos dois últimos jogos que faltaram, e aqui estou eu, agora estou com a Alain Martins, o Leonardo Lopes e o Gilvan Júnior. A gente vai te contar tudo o que aconteceu na partida entre Ceará e Bahia e também no Sport contra São Paulo. E aí tivemos então o encerramento, depois eu conto como ficou a tabela. Até a próxima rodada, vocês vão ficar atualizados por dentro de tudo o que aconteceu. E logo aí no iniciozinho da noite tivemos o time de Fernando Diniz aí entrando em campo. E olha, parece que deu aí um fim às críticas do treinador, porque tivemos o placar de 1-0 pro tricolor paulista. Mas, como vocês já sabem, não sou eu quem vou contar como foi a partida. Léo, conta aí pra gente os destaques, como que foi o placar, quem marcou o gol, como foi essa vitória do São Paulo. Eu queria que tu contasse mais sobre as atuações, destaques positivos e negativos, principalmente do São Paulo, para a gente poder entender se Fernando Diniz finalmente vai poder dormir descansado essa noite, daí uma paz, uma pausa também para as críticas que vem recebendo, e também sobre o esporte, que não vem fazendo um bom início de temporada, não tá tão bem até agora, teve só uma vitória, então conta aí tudo pra gente. Bom, as críticas acabaram até a página 2, né, Laure? Saudações a todos que participam do debate na veia. O jogo, por incrível que pareça, foi bom até de assistir, né? O primeiro tempo começou com o Sport logo aos 4 minutos dando um chute pro gol, mas... E logo na resposta do São Paulo, no ataque, depois o Sport fez o gol. Um gol muito bonito, por sinal, do zagueiro. Um gol muito bonito. E a partir daí, acho que o Sport um pouco. Então, acho que acabou com todas as expectativas do esporte que tinha pro jogo e ali no primeiro tempo. Então, o São Paulo começou a tomar conta do jogo, pegou a bola, colocou no chão, começou a trocar passes, triangulações. Logo aos 15 minutos, em um chute lá do São Paulo, que agora não me recordo quem deu esse chute pro gol, o zagueiro do esporte desviou a bola foi para fora, quase foi um gol contra. Aos 25, o Igor Gomes também perdeu um gol na cara do gol. O Reinaldo também chutou bola e o goleiro do Sport espalmou. Acho que ainda foi no primeiro tempo que o Volpi teve uma saída de bola errada e o Sport acabou acertando uma bola na trave. Acho que foi essa chute mais perigosa do Sport no jogo e uma falta cobrada no segundo tempo. Então, fazendo uma análise do jogo assim, foi bom pro São Paulo que teve ali no primeiro tempo sua parte boa, assim, né? Foi o melhor futebol apresentado pelo São Paulo foi no primeiro tempo, porque no segundo o Sport voltou melhor, o Sport entendeu mais o que estava acontecendo no jogo e voltou melhor, partindo para cima, chutando a bola e tudo mais. Teve até mais posse de bola que o São Paulo no final de tudo, né? Teve, mas as finalizações foram muito parelhas, né? Foram 10 por Sport e 11 por São Paulo. Então foi uma atuação boa aí do São Paulo, mas que no segundo tempo piorou, viu? No segundo tempo não teve tanta criação assim. Eu dou um destaque positivo pro Luciano, que chegou nesse time do São Paulo, tá jogando muito. Acho que ali vai ser a espinha dorsal do São Paulo pro resto da temporada, porque chegou e já encaixou no time, tá jogando muito bem. E a meninada do São Paulo. Eu vejo o São Paulo como um time do Palmeiras, assim, analisando, porque você tem ali aqueles caras experientes que não dão resultado, mas quando entra os garotos, eles dão ali sua vida dentro de campo, apresentam um futebol melhor, mas às vezes não recebem aquelas oportunidades que a gente espera. Acho que o treinador dá aquela segurada para colocar os moleques para jogar. Então, não sei se da nossa parte é uma expectativa muito maior e da parte deles ele faz uma análise mais técnica e espera mais em colocar o garoto para jogar. Então, Logan Gomes, Igor Vinícius entraram muito bem nesse time, estão jogando muito. E eu acho que a garotada vai salvar o São Paulo nesse final de temporada aí. Indo pro Alan, eu queria perguntar em relação a uma fala que Reinaldo deu após aí a partida, logo que o jogo acabou. Primeiro ele afirmou que esse era o São Paulo que o professor, né, o Diniz, estava pedindo para jogarem,
com algumas mudanças. Eu primeiro queria que comentasse sobre essas mudanças. Foi possível ver da partida anterior para essas mudanças que o São Paulo teve? E se essa vitória foi muito importante para o São Paulo reencontrar talvez um caminho que o leve aí para as vitórias que não estavam tendo anteriormente. Bom, primeiramente é um prazer estar novamente aqui no Debate da V, né, com todos os colegas. Bom, acredito que sim, né, eu queria destacar em cima daquilo que foi a sua pergunta, a principal situação que eu vejo é a atitude do Fernando Diniz. Eu acredito que é sempre importante vir a resposta do técnico, né, quando ele tira jogadores experientes, né, conforme ele mudou os 2 zagueiros, né, colocou 2 moleques da base, né, conforme as mudanças que ele fez, conforme o Léo também falou, a entrada do Luciano. Então, assim, ele mostra para o time que ele está insatisfeito, ele mostra para o time que ele quer mudança, e é isso que o treinador tem que fazer quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão erradas, quando o time está de alguma forma acomodado, o time não está respondendo, é o técnico que tem que chamar a responsabilidade, tem que fazer mudanças táticas, técnicas, de nomes, formação, e inventar ali alguma fórmula para que o time responda. E foi o que ele fez hoje, né, mudando a zaga principal, né, o que é difícil de se ver, né, você mudar 2 zagueiros ali numa sacada só, você fazer muitas mudanças como ele fez hoje, né, então acredito que é muito importante que o técnico realmente tenha essa coragem, né, de se colocar à frente e mudar o time, né, e acredito realmente que essa vitória é uma vitória importante, porque pode se avaliar se foi um jogo bom ou não do São Paulo. Às vezes um torcedor ou um analista mais crítico vai falar que foi um jogo feio, um jogo ruim, que foi só 1-0, que foi contra o Sport, que não está tão bem. Mas o que mais importa nesse momento é o resultado positivo, para que dê mais tranquilidade, para que o time pegue confiança. Né? É sempre importante quando o técnico dá uma mudança tão grande assim, que haja uma resposta imediata, que é um resultado positivo. Né? Então, me falando sobre a sua pergunta sobre a fala do Reinaldo, né? Realmente o jogador ele vai falar conforme aquilo que vai ficar no script, né? Ele vai falar ali bem do treinador, do time e tudo mais, e no fim o que importa é o resultado positivo, né? Para que o São Paulo tenha um pouco mais de tranquilidade aí, para que, conforme o que o Léo falou, né? Essa garotada aí que muitas das vezes entra e toma a responsabilidade, são jogadores formados pelo clube, jogadores que realmente dão ali o melhor de si, muito além do que talvez os jogadores mais badalados que ficam mais conformados. Então, realmente, acredito que foi interessante ver essa atitude do Fernando Diniz conforme a formação que ele colocou para o jogo de hoje, e a vitória certamente dá uma tranquilidade para que o São Paulo consiga respirar mais aliviado aí, para tentar novos ares, né? novos rumos aí no Campeonato Brasileiro. E agora eu queria perguntar para o Gilvan, primeiro, boa noite para todas as meninas. O Sport não vem de uma situação muito tranquila, já foram 3 vitórias nas 5 rodadas, né? Em entrevista também após o jogo, o lateral Patrick primeiro celebrou os seus 100 jogos pelo clube, mas soltou 2 pontos que acho que tem incomodado muito a torcida do Sport, que primeiro já é o segundo jogo dentro de casa que eles perdem, né? E também essa falta de pressão de uma equipe de qualidade. Eles falaram, né? Ele falou, desculpa, que o São Paulo estava com muita qualidade, mas também faltou essa marcação com pressão. Como tu viu aí o desempenho do Sport em geral na partida, e se realmente faltou um pouco de qualidade na hora de pressionar o São Paulo? Boa noite a todos. Primeiramente, eu achei que eu concordo com ele, porque, na minha visão, se o Sport tem uma equipe melhor, acho que teria um resultado melhor. O Sport, na minha visão, teve boas chances, teve bola na trave, teve uma que o próprio Thiago Volpi saiu jogando de forma errada. E na segunda etapa foi um São Paulo que entrou no método do futebol brasileiro, quando o treinador está perto de cair, começa a jogar no contra-ataque, segurar resultado. Então, assim, acho que se o Sport tem um time mais qualificado, conseguiria, sim, um resultado melhor dentro do jogo. Apesar de que o Sport tem algumas boas opções, não é um time totalmente ruim, tem algumas boas peças, mas eu vejo brigando seriamente contra o rebaixamento, não creio que vai ser diferente disso. E ainda digo mais, acho que o Sport
não briga contra o rebaixamento, mas acho que ele cai. É uma equipe vem sofrendo bastante problemas financeiros, vem atrapalhando bastante dentro e fora de campo. E é isso, acho que briga assim pelo rebaixamento, concordo com o Patrick. Acho que falta um pouco mais de qualidade, tanto no meio de campo quanto no ataque. Hernani Brocador tá ali, mas não é aquele 9 dos sonhos, não é aquele 9 que vai resolver a parada para o esporte para livrar do rebaixamento. Silva, já aproveitando aí que tu deu essa deixa sobre problemas no esporte, o que tu acha que causou? Óbvio que a gente está no meio de uma pandemia, nenhum clube está muito bem financeiramente, mas o que tu acha que fez essa queda de rendimento que a gente estava acostumado a ver pelo menos no ano passado na equipe do esporte? O que aconteceu aí no meio do caminho que agora essa equipe não está reencontrando bons jogos, não está com uma equipe de tamanha qualidade quanto a da temporada passada, por exemplo? Nesse brasileiro, começar pelo brasileiro, eu acho que a torcida pesa muito. A gente sabe que jogar na Ilha do Retiro com o torcedor é muito difícil. Poucas equipes conseguem vencer lá. Fora o calor, que é um caldeirão. E assim é como o futebol brasileiro no todo. Mais administrações. É tirando daqui, é tirando do futuro para tapar o presente. E acaba que não tendo nem para o presente nem para o futuro. Então é isso, as más administrações. Muitas trocas de técnico também. E é isso, acho que é um aglomerado de tudo. É isso então. Mais algum comentário sobre essa partida? Alguma opinião? Algo que ainda não foi falado? Bom, eu queria dar um pitacozinho sobre o gol do São Paulo, né? O Léo falou que foi uma bela jogada e foi realmente. Né? O Sport foi pressionar lá a saída de bola do São Paulo, o Thiago Volpe deu um belo lançamento, mas o que mais me chamou a atenção no gol foi que na hora que acho que foi o Vitor Bueno que passa a bola pro Pablo, que o zagueiro do Sport ele vira de costas para a bola passa a linha dele ali e de vez ele ir interceptar a bola, ele vira as costas para correr atrás do jogador de São Paulo. E eu achei um lance bem estranho, assim, porque a bola passa do lado dele, ele vira as costas, a bola passa ali nas costas dele, aí o Pablo faz o gol. Foi algo que me chamou muita atenção, uma falha que acaba ocorrendo o gol do São Paulo. E aí, se o Sport teria já dificuldade para vencer o São Paulo saindo atrás, ficou bem mais difícil mesmo. E rapidamente aqui, o que vem jogando o Thiago Volpe, tanto o Thiago Volpe como o Pablo, esse Pablo talvez seja o melhor jogador do São Paulo pós-pandemia, vem participando bastante dos jogos. O próprio Thiago Volpe vem salvando demais lá atrás. Então, vamos aguardar essa sobrevida do Diniz, ver como o time vai se comportar agora. Tem 2 partidas em casa, um clássico contra o Corinthians. Vamos aguardar. Enquanto a gente aguarda, eu vou contar para vocês o que vai acontecer nos próximos compromissos dos times. Na quarta-feira, em rodada adiantada pela 11ª rodada, o São Paulo encara o Atlético Paranaense lá no Morumbi. Enquanto isso, já no domingo, dia 30, ele vai receber o rival, o Corinthians, como o Gilva tinha dito, às 11 horas da manhã. Já o Sport, ele vai jogar no mesmo dia, porém às 4 horas da tarde, 16 horas, e enfrenta o Curitiba, lá no Couto Pereira. Então aí vamos ver, é um clássico não, é um jogo que promete muitas coisas, porque ambas as equipes vêm vindo muito mal. Então vamos ver se o Curitiba consegue segurar o Sport ou vice-versa. Mas agora vamos falar sobre Ceará e Bahia, porque no vídeo anterior eu disse que o Coritiba tinha aí conseguido sair da lanterna, mas não foi por muito tempo não, porque o Ceará quebrou aí a invencibilidade que estava sofrendo e conquistou essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Olha, hoje a rodada ela foi muito movimentada por quebras de invencibilidade e conseguiram as primeiras vitórias, né? E aí, então, o Ceará venceu por 2-0 o Bahia. Mas quem também vai falar agora é o Givan. Eu queria que tu contasse como foi a partida, quais foram os destaques positivos, quem jogou bem, quem jogou mais ou menos e quem jogou mal, quem não fez nenhuma atuação muito show. E o que tu acha que levou aí o Ceará a ter a sua primeira vitória, né? Porque estava complicada a situação ali pro time, jogou em casa e conseguiu aí os 3 pontos para dar essa sobrevida
no Brasileirão. Na verdade, já está se tornando uma freguesia, né? Na Copa do Nordeste, o Ceará venceu 2 jogos, hoje de novo. E assim, o Ceará, apesar de ter perdido os 2 últimos jogos contra o Galo, e o outro eu não me recordo bem, Vasco. isso, vinha fazendo boas partidas. E assim, quando você vem fazendo boas partidas, uma hora você vai conseguir ter bons resultados. Foi o que aconteceu hoje, um Bahia totalmente apático. O Ceará conseguiu neutralizar bem Rodriguinho, que é a principal arma ali do meio de campo do Bahia. Sem Rodriguinho, o Bahia, felizmente, não tem outra opção. Os pontas também muito bem marcados. E assim, Roger, ele cai muito quando precisa fazer alterações na equipe. Ele não consegue mexer na equipe de modo a agredir o adversário. E aí o Ceará fez o primeiro gol com o Kleber, um gol de cabeça, e ficou na dele. Esperou o Bahia. O Bahia, quando é para propor o jogo, não consegue, tem altas dificuldades, consegue jogar muito bem no contra-ataque, com os 2 pontas, mas quando é para ser ativo, para ir para cima, não consegue. Na segunda etapa, Roger fez algumas mudanças na equipe, mas não teve êxito. E após um belo contra-ataque, Matheus Gonçalves conseguiu fazer o gol, cortou o goleiro, finalizando. E assim, o Ceará tem uma boa equipe, vai brigar. Eu acho que não cai. Tem uma boa equipe, tem bons jogadores, um ataque de respeito. Tem um goleiro também que salvou hoje. Foi bem no Cartola para quem escalou, Fernando Praz. Jogou muito. É isso, o Roger. Quando ele precisa fazer alterações, ele não consegue. Se já pede só sair, né? Vamos aguardar aí os próximos minutos, os próximos capítulos, para ver o que é que vai acontecer. E agora eu queria perguntar para o Léo. A gente contou que foi a primeira vitória do Ceará. E com isso tu vê então aí que a pressão sobre Guto Ferreira diminui, assim como o Fernando Diniz. Guto também estava sendo muito pressionado, obviamente. O Fernando Diniz estava com uma maior pressão, mas Guto também, como tu vê aí, também a gente pode dizer que é um alívio, ou a situação do Ceará é um pouco pior do que a em relação à do São Paulo? Eu acho é um alívio muito maior pro Guto Ferreira do que pro Fernando Diniz. Ele vence ali certamente um clássico regional, né? No Nordeste, já tinha vencido a Copa do Nordeste, agora venceu no Campeonato Brasileiro, e cada um com seus campeonatos, né? O Campeonato do São Paulo é diferente do Campeonato do Ceará, né? Brigam por coisas diferentes. Então, Guto Ferreira se mantém no cargo. Eu acho ele um ótimo treinador, vem fazendo um bom trabalho aí no Ceará. Ele foi criticado pelos primeiros resultados negativos no campeonato, mas eu acho que agora é uma oportunidade para o Ceará engrenar. E o Giovani destacou uma ótima partida do Fernando Praz. Foi uma ótima partida mesmo. Uma pena que eu não tenha escalado ele no Cartola, mas tudo bem. Queria dar um destaque para o Kleber, que marcou o primeiro gol do Ceará, subiu lá no terceiro andar após a cobrança de escanteio e fez um belo gol. Já são 5 gols em 10 jogos do Kleber, isso é algo impressionante. Outro ponto também que o Giovani destacou, o Ceará neutralizou bem o Rodriguinho. O Rodriguinho, que eu achei que ia fazer uma ótima partida hoje, que ia ser a solução ali do Bahia, né? No primeiro e no segundo tempo não foi muito bem neutralizado, ele até acabou sendo substituído e não fez um bom jogo, impressionante isso. E o Ceará no segundo tempo cresceu após a Bahia perder muitas oportunidades. O Bahia fez 16 finalizações contra 11 do Ceará e fez um belo gol também com o Matheus Gonçalves no segundo tempo, até driblando o goleiro. E eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para o Ceará engrenar, porque tem time para isso. Eu acho que o Ceará tem um time bom e dá para brigar ali no meio da tabela e por Sul-Americana até aí para a próxima temporada, sim. Tu tocou no nome que eu queria perguntar e rapidinho eu só queria que tu comentasse. Em entrevista após o jogo, Matheus Gonçalves deu 2 afirmações, tá? A primeira que foi sobre o seu cabelo, falou que era mais voltado para estética, mas sempre que mudava fazia gol. Temos aí um aspecto que dá sorte pro menino, ou não? É só um pensamento dele.
E outra coisa, ele afirmou que o time se reestabeleceu no campeonato. Podemos dizer que sim, é verdadeiro ou não? Ainda é outro boato. Olha, começando pelo cabelo, o cabelo pode influenciar sim, por que não, né? Vira ali uma resenha pra ele fazer no vestiário, pra ele, pô, mudei o cabelo e deu sorte, vou manter assim, não sei. É, então acho que pode sim, pode ser uma influência sim, na minha opinião. Sim, é uma oportunidade pra engrenar sim, porque o time é bom. O time é bom e tem a oportunidade pra fazer isso agora no restante da temporada. Vamos falar agora com o Alan. Alan, o Hernando também, pós-jogo, aí afirmou que o gol no início do jogo dificultou, né, a partida e que a equipe veio aí com uma proposta diferente, de ficar mais com a bola, de criar outras alternativas na frente, mas foi uma coisa que a gente não viu, porque já saiu atrás do segundo tempo, até voltar um pouquinho melhor. O jogador, inclusive, teve uma chance de empate, mas nada fizeram. E aí, no final, ele fala: a gente lamenta, poderíamos ter saído com 1 ponto. 2 coisas que eu queria te perguntar. Realmente, eles poderiam ter brigado por um empate, tiveram oportunidades, tiveram chances. E outra, é muito pequeno pensar que o Bahia ele se contenta com 1 ponto ao invés de querer brigar pelos 3. Bom, falando sobre a fala do Hernando, realmente acho que ele para qualquer equipe hoje em dia, pelo menos 90% das equipes do Campeonato Brasileiro, para saírem atrás do placar, são poucas as equipes que têm potencial para conseguir uma virada, né? São poucas equipes que, quando tem a posse de bola, conseguem propor o jogo e criar perigo e realmente falar, não, essa equipe vai virar o jogo, ela vai empatar, ela vai conseguir fazer os gols, porque existem 2 pontos. As defesas são, na maioria das vezes, bem treinadas, estão sempre bem compostas, e os times para atacar têm grandes dificuldades, né? Como os colegas já falaram, o Rodriguinho, que é o principal jogador do Bahia, foi bem marcado, e isso porque o Ceará já tem uma certa experiência contra esse time do Bahia, que de certa forma é um pouco previsível, né? Visto os placares aí e as conquistas na Copa do Nordeste, então o Ceará foi bem preparado para jogar contra o Bahia e se já tinha uma preparação boa antes do jogo, quando você consegue fazer um gol de bola parada, você tem uma vantagem enorme, né? Então ficou realmente tudo bem mais difícil. No segundo tempo o Bahia foi para cima, né? Teve a necessidade do jogo, foi para cima e como eu disse, pela dificuldade de propor o jogo contra um time bem composto, um time bem fechado, o Bahia até ali, algumas bolas paradas, as bolas ali passando ali para o Fernandão e tudo mais. Só que no fim o Ceará conseguiu controlar o jogo e num lance ali de velocidade conseguiu fazer o segundo gol. E assim, conforme eu disse até no debate passado, né, o Bahia, eu acredito que ele teria potencial sim para brigar por algo a mais, para sonhar por algo a mais, como foi, por exemplo, no ano passado. Mas conforme a gente tem até ouvido bastante o Gilvan, a gente aprende bastante ouvindo sobre as equipes do Nordeste, também sobre o Bahia tem aquele último detalhe, né? Tem a dificuldade do Roger, que não consegue mexer na equipe, que não consegue trazer algo novo para que o Bahia tente surpreender o adversário, né? Então tem sempre essas dificuldades que impedem do Bahia romper, né? Que impedem do Bahia realmente chegar com força, chegar com a capacidade que tem, porque, né, sempre tem ali um jogo bom, o Bahia alterna muito entre jogos bons, jogos ruins, né? Tipo, todo jogo passado contra o São Paulo, que teve um momento bom no jogo, aí poderia ter matado, mas deixou o jogo em aberto e perdeu 2 pontos contra o São Paulo aqui no Morumbi, e hoje foi um pouco diferente porque saiu atrás, mas teve dificuldade para conseguir o resultado. Então, de certa forma, o time não desempenha o seu melhor dentro de campo, e isso impede de que, mentalmente, o time tenha pensamentos altos de querer ganhar 3 pontos todos os jogos, mesmo dentro ou fora de casa, para que assim o time pudesse sonhar com coisas maiores. Só rapidamente aqui. Claro. O Roger ele se perde muito como é. Ele vai muito pelo o que o futebol brasileiro é atualmente. Quando você joga em casa, você busca os 3 pontos e fora você segura ali para manter aquele 1 ponto. Por exemplo, contra o São Paulo era um jogo para o Bahia ter ganho, apesar de ser o São Paulo no Morumbi.
Mas foi uma equipe totalmente, jogou até, fez uma boa partida, mas falta essa questão de agredir o adversário. Hoje mesmo a mesma coisa, eles perdem nas operações. Aqui no Nordeste, Bahia em estrutura, tem um bom time, equilibrado financeiramente, não é para dever nada a nenhuma equipe. Mas a gente sabe que quando entra ali 11 contra 11 no campo, não é isso que a gente vê. A gente vê um time totalmente, falta alguma coisa. Tem bons jogadores que veio da equipe de transição, que disputou o Campeonato Baiano. Mas assim, você vê que não tem para onde ir, não tem para onde crescer. Tem para onde crescer, mas parece que o treinador não tem para onde crescer. Mas a equipe tem. Vamos aguardar. O Bahia era uma equipe para brigar, quiçá, por Libertadores, né? Mas vamos aguardar. Talvez seria a hora de mudar o treinador de fora. Acredito muito na permanência de um trabalho a longo prazo. Mas assim, quando você vê que não passa diretamente pelo elenco, e sim pela postura, tanto do time, tanto de mudanças dentro do próprio jogo, aí você vê que Roger se perde. Então, acho que sim, poderia pesquisar algum treinador, mas para sair da mesmice. Acho que no cenário eu não vejo nenhum treinador que tenha essa capacidade, pelo menos os que estão disponíveis, e vai trocar Roger para trazer um parecido, continua com ele. Não vejo essa. Agora, se você vai trazer para um cara que vai realmente mudar o patamar da equipe, acho que vale a pena. Então, acho que muita coisa mudou do ano passado, porque ano passado ainda era o Roger e conseguiram resultados muito bons pelo Brasileirão. E para agora, que ainda está o mesmo técnico, mas tu acha que ainda tivemos essa grande mudança? Assim, no Brasileirão do ano passado, o Roger começou bem, quase elimina o Grêmio aí no Sul. Não, na verdade, foi bem aí no Sul. Chegou aqui, perdeu na Arena Fonte Nova. Contudo, já no final do campeonato, da metade para o final, a equipe se perdeu bastante. Não conseguiu repetir as boas atuações, caiu bastante. E aí Roger já começou a ser cobrado. Pela torcida, ele não tinha nem virado o ano. Aí a gente virou o ano, a equipe conseguiu contratar Rodriguinho. Contratou o Cleison, que na minha visão não muda o time de patamar e nem acrescenta muita coisa de diferente. E assim, na Copa do Nordeste, alternava bons e maus momentos. Venceu bons jogos após a parada. E aí perdeu os 2 jogos para o Ceará totalmente apático. E aí foi para a final do Campeonato Baiano contra uma equipe mais fraca. E mesmo assim ainda conseguiu sofrer para vencer. Então assim, você vê que é o problema de comando. Não é um problema exclusivamente do time. Então, assim, muita coisa o time talvez tenha melhorado do ano para cá, mas o futebol continua a mesma coisa. O time continua o mesmo, dependendo dos pontos, resolvendo a partida. Mais algum comentário, meninos? Algo que queiram acrescentar? Não? Assim, Então, tá. perdão pelo delay, eu demorei para desmontar. O Roger, ele é um bom treinador. A gente critica muito a parte dos clubes não segurarem os treinadores em seus respectivos clubes por terem maus resultados, mas eu acho que nesse momento, esse momento que vive o Roger, por exemplo, no Bahia, é o momento dele mudar, é o momento dele mostrar a capacidade dele de mudar a equipe. Porque a chegada do Rodriguinho eu acho que foi essencial pro Bahia, porque o Rodriguinho é um bom jogador, ele fez a diferença no Corinthians em 2017, acabou nem jogando no Cruzeiro, mas agora tá no Bahia e pode ajudar muito. Quando ele tava no Palmeiras, ele foi criticado muito por isso também, por o time não criar, por o time não chegar com agressividade lá na frente. Então, eu não acredito que ele deveria ser demitido, mas ele tem motivos para isso, como o Diniz também tem motivos para isso, entendeu? Mas eu acredito que os treinadores brasileiros, eles têm que ter essa capacidade de entender a equipe. Ó, minha equipe precisa disso, precisa melhorar nisso, eu quero fazer isso e fazer acontecer com o time. A demissão, ela é consequência de um mau trabalho, ela pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, mas acho que ela tem que acontecer, mas o treinador tem que tentar, ele tem que mostrar que tá tentando e o time corresponder dentro de campo. Só rapidamente aqui, pegando o gancho dele.
Mas eu acho que no estágio tanto de Roger quanto de Fernando Diniz, eles não vão ter essa ousadia para mudar, porque eles dependem do trabalho. Esse é o ponto. Não é um treinador que vem de fora que não tem nada a perder. Roger, se ele tentar mudar e não der certo, ele automaticamente é demitido se perder muitos jogos, porque vai ficar insustentável. Então ele vai fazer o quê? Ele vai segurar a casinha dele ali, fazer uma boa defesa, fora tentar aquele um ponto de segurança e dentro tentar vencer. Então acho que ele não vai ter essa ousadia para tentar mudar. É a mesma coisa do Fernando Diniz. Fernando Diniz eu já vejo ele que não tem essa, assim, acho que ele não tem mais esse comando. Pode parecer uma visão equivocada. Vocês podem falar melhor que eu. Mas eu não vejo ele mais com essa capacidade de mudança no São Paulo. Para mim, ele já meio que está perdido. Parece que é aquele cara que só está esperando o momento para terminar um relacionamento. Uhum. Então, mas esse é o ponto. Acho que o treinador ele tem que arriscar. O Adilson Batista, antes de sair do Cruzeiro, ele disse que em dois jogos antes dele ser demitido, ele sabia de sua demissão e depois ele deu uma entrevista dizendo que, ó, se eu soubesse realmente que eu ia ser demitido, porque os boatos já circulavam nos bastidores do Cruzeiro, eu tinha colocado o Sub-20 para jogar no último jogo porque eu sabia que eles iam jogar com mais vontade. Então acho que o treinador ele deveria colocar que eles querem jogar realmente para ver o time bem, não para ele se segurar no cargo, para o time ir bem, para ter desempenho. Então, não dá essa segurada no time. Acho que os treinadores deveriam arriscar mais. Eu também não vejo esse comando todo que o Diniz tem no São Paulo. Eu acho que a situação do Diniz é até pior do que a do Roger, porque São Paulo é time grande e sofre com muitas crises ali de comando na diretoria e tudo mais. E para mim o Diniz nem é treinador. Quem é treinador de São Paulo é Daniel Alves. Deixa eu fazer a mediação. Posso dar um pitacozinho, Lauren, antes de terminar? Claro. fazer a mediação aqui. Realmente acredito que é bem interessante essa comparação que vocês estão fazendo, né, do Diniz com o Roger. Acredito que o Roger ele ainda teria um pouco mais de facilidade para, conforme o que o João falou, de ter essa atitude, porque é exatamente o que o Léo falou. O Bahia, como um clube, ele está muito bem estruturado. Né? A gente vê daqui de São Paulo, um pouco longe, mas a gente vê aí, assim, pelas notícias que é um clube estruturado financeiramente, a gente vê algumas notícias que o presidente é um cara bem inteligente, um cara bem articulado. Né? Então, o Bahia é um time que hoje tem toda uma estrutura para que pudesse realmente sonhar, conforme o que o João falou, em Libertadores, em um patamar acima ali no Campeonato Brasileiro. Então, o Roger ele já passou por grandes clubes, pelo Palmeiras, pelo Atlético, pelo Grêmio. Então, seria realmente a vez dele ter essa atitude de se pôr à frente e falar: ou vou e estouro a boca do balão, ou eu vou ficar uns 2, 3 anos parado e vou pensar a rever minha vida, rever meus conceitos de treinador, porque essa é a chance de ouro. Porque diferente do Fernando Diniz, que tem uma grande bucha dentro do São Paulo, porque é um grande clube, porque é um clube que está há mais de 10 anos sem vencer e conquistar títulos, que está uma crise financeira, que está uma crise política. Então, existe um rolo bem maior para o Fernando Diniz desenrolar. Né? Então, eu vejo o Roger que ele poderia olhar para essa situação, conforme aquilo que a gente está debatendo aqui, e falar: meu, eu tenho uma mina de ouro aqui, porque eu tenho um clube estruturado, eu tenho um time que não é uma potência, não é um time maravilhoso, mas é um time que dá para eu fazer mais, que dá para eu ir além, né? E falando sobre também a questão do São Paulo, do Fernando Diniz, trazendo um pouquinho do comentário que eu fiz sobre o jogo do São Paulo, eu concordo com o Gilvan. O Fernando Diniz ele é muito apático nos jogos do São Paulo. A gente vê, parece que ele faz pose de meme, né? Ele fica lá com a cara assim e dormindo e tipo, que bosta de time é esse? Mas, conforme eu disse, nesse jogo eu achei interessante a postura dele de ter mudado o time, de ter tirado os 2 zagueiros, de ter colocado a molecada. Acredito que esse foi um tapa na cara do time. Esse foi um tapa na cara dos jogadores que estavam acomodados. Então, vamos ver daqui para frente se realmente essa foi uma resposta, se esse foi um chacoalhando do Fernando Diniz, ou se daqui a 2, 3 rodadas vai voltar aquele mesmo marasmo. E assim, certamente, o Fernando Diniz não vai ter muito tempo mais no São Paulo. Agora foi? Mais alguma colocação? Não, tudo certo.
Feito isso, então, o próximo compromisso do Ceará é contra o Vitória, já na quarta-feira. Acontece lá no Barradão e é válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que o jogo de ida foi 1-0. E o Ceará ele volta a campo também pelo Brasileirão no domingo, dia 30, contra o Atlético Goianiense. O jogo acontece às 18 horas lá em Goiânia. Enquanto isso, o Bahia descansa no meio da semana e volta a campo no sábado, dia 29. A partida contra o Palmeiras às 19 horas lá em Pituaçu. E é isso, então. Chegamos aí ao fim de mais um debate. Aí encerramos a nossa quinta rodada. E assim como eu prometi no início, vou falar como é que ficou a nossa tabela. Em primeiro lugar, a gente tem o Internacional com 12 pontos. Logo abaixo, o Vasco em segundo com 10, mas tem 4 jogos disputados. Atlético Mineiro aparece em terceiro com 9 pontos. E o Palmeiras em quarto com 8 pontos e 4 jogos. Em quinto está o São Paulo, com 7 pontos e 4 jogos. Em sexto, o Santos, com 7 pontos. O Fluminense também tem 7 pontos e está na 7ª colocação, assim como o Bahia está em 8º, 7 pontos, mais 4 jogos disputados. O Grêmio aparece em 9º, com 7 pontos também, e em 10º está o Atlético Paranaense, 6 pontos. Em 11º temos o Botafogo com 6 pontos e 4 jogos. O Bragantino em 12º com 5 pontos. E o Flamengo em 13º com também 5 pontos. O Corinthians está em 14º com 4 pontos e 3 jogos disputados. O Goiás tem 4 pontos e 4 jogos. E o Fortaleza, em 16º, tem 4 pontos em 4 jogos. A mesma coisa para o Atlético Goianiense, que ocupa a 17ª colocação. O Sport aparece em 18º, com 4 pontos. A mesma coisa que o Ceará, em 19º. E para finalizar, o Coritiba, aí em 20º, na nossa lanterna, com 3 pontos. Aí, então, a gente tem uma pausa no meio da semana. O Campeonato Brasileiro volta no próximo final de semana e é óbvio que o Debate na Veia vai te contar tudo o que aconteceu. Então vem com a gente, se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para receber a notificação de quando saem os nossos vídeos e também deixa o like, ajuda bastante a gente. Óbvio, compartilha com os amigos também para ficar atualizado por dentro de tudo que aconteceu nesse final de semana. Tivemos bastante jogos, Liga Europa na sexta, aí Brasileirão, sábado, domingo, e também a final da Champions League. Então tem muita coisa do Debate na Veia aqui para vocês. E óbvio que tem outros conteúdos bem legais e bem informativos para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol. Então não perde tempo e vai conferir. Já deixa aí nos comentários se você acha que agora é um momento positivo para o São Paulo e se realmente o Daniel Alves tem mais influência do que Fernando Diniz. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, viu? Já aproveitando, vá lá em www.futebolnaveia.com.br. Lá fazemos a cobertura completa entre prognósticos e pós-jogo sobre o que está acontecendo no Brasileirão. Além disso, estamos cobrindo todos os campeonatos europeus, sul-americanos também, tem campeonato argentino, uruguaio, então vai lá que tem bastante coisa para você ficar atualizado por dentro de tudo que está acontecendo no futebol. Obviamente, temos uma cobertura também completa sobre o mercado da bola, quem chega, quem sai, então vai lá para se atualizar. E também falando em cobertura real, Instagram, @futebolnaveia.br, notícias em tempo real, além de lives, então não perde tempo, vai lá seguir a gente no nosso Instagram. E pra galera que gosta da resenha, que gosta da conversa, no nosso Twitter, @FNVBR, trocamos lá umas ideias sobre futebol, o que tá acontecendo, falamos sobre jogos, então vai lá seguir a gente que adoramos uma interação lá pra gente conversar sobre tudo que tá acontecendo no futebol. E tenho certeza que indo lá no nosso site, se inscrevendo no nosso canal e seguindo as nossas redes sociais, você vai ser a pessoa mais atualizada sobre o que está acontecendo no mundo do futebol. Então, espero vocês nas nossas redes sociais, na semana que vem com mais Debate na Veia e, óbvio, lá no nosso site. Até mais. Tchau, tchau.